e mestre em metodologia para o ensino de linguagens e suas tecnologias. Hoje eu vim compartilhar um pouco da minha experiência enquanto professora nos anos iniciais do ensino fundamental. Quando nós pensamos nesse trabalho, logo nos vem à mente a rotina, no ambiente escolar. No início do ano letivo, existem várias reuniões para alinhar todo o trabalho que vai ser desenvolvido ao longo do ano. Nesse momento, nós trabalhamos com a elaboração de um planejamento anual mesmo, onde será definido, então, as estratégias, tudo aquilo que vai acontecer ao longo de um período, no caso, o ano letivo. A elaboração desse documento, ela é importante que se tenha um conhecimento dos documentos específicos da escola, como é o caso do PPP, Projeto Político Pedagógico, que é um documento que traz essa identidade, então, da escola, quais são os objetivos da escola, de que maneira a escola vê esse processo de ensino e outras informações importantes, como o modo de avaliar e assim por diante. Então, o profissional que está na escola, ele precisa ter ciência, precisa ter conhecimento desses documentos. E de outros documentos também, que são importantes para todo professor, como é o caso da própria Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trazem, então, a educação como um direito, a LDB 93/94 de 1996, que vem realmente orientar todo o trabalho, regulamentar toda a educação brasileira, não é? E a BNCC, que é um documento normativo que traz, então, quais são as aprendizagens essenciais para os alunos, tanto do ensino público quanto da rede privada. Então, um professor que vai atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, ele precisa, sim, ter conhecimento desses documentos. Esses documentos, eles vão também respaldar a sua prática. Quando eu falo de anos iniciais do ensino fundamental, eu me refiro às crianças aproximadamente entre 6 e 10 anos de idade. Nessa etapa, é fundamental reconhecer, considerar as situações lúdicas. É importante articular tudo aquilo que eles vivenciaram lá na educação infantil e sistematizar, então, essas experiências, ampliar agora o conhecimento, esse interesse pela pesquisa. Então, essa articulação ela é fundamental. Afinal de contas, nós estamos falando de crianças, não é? Pensando numa rotina, quando eu chego na sala, eu chego primeiro que os meus alunos, eu organizo ali o meu ambiente de trabalho, os materiais que serão utilizados, eu faço a recepção das crianças, afinal de contas, a afetividade ela é fundamental para todo professor, mas no meu caso, pensando nas crianças dos anos iniciais, essa afetividade, o meu relacionamento com eles vai influenciar também no prazer de estar em sala de aula, no interesse pelo conhecimento, de ficar tranquilo para fazer uma pergunta quando ele não entende algo, de dar a sua opinião. Então, eu preciso dar espaço para o meu aluno. Pensando ainda na rotina, depois que eu recepciono esses alunos, nós vamos realizar a correção das tarefas. E nesse momento de correção, é fundamental ter um olhar sobre aquilo que o aluno compreendeu. Será que ele compreendeu de fato aquele conteúdo? Será que foi ele mesmo que fez a atividade, se não foi a mãe, o pai, o irmão, não é? Então, é fundamental ter um olhar como um todo, mas também individualmente. Eu falo sobre tudo que vai acontecer na manhã, as atividades que nós teremos, para que a criança se organize, saiba o que foi planejado para aquele período.
Eu tenho em parceria também outros professores, professor de educação física, professora que desenvolve projetos na biblioteca. Nós elaboramos esses planejamentos juntos. Em alguns momentos, as crianças ficam com esses professores também. E eu tenho a oportunidade de continuar o meu planejamento, meu plano de aula, pesquisar os materiais que eu tenho disponível na escola, conversar com a equipe pedagógica se houver alguma necessidade específica. E assim a rotina vai acontecendo. De acordo com a necessidade, nós podemos entrar em contato com os familiares, já que esse trabalho em parceria é fundamental. É muito importante criar estratégias para desenvolver a comunicação com os pais, para que eles saibam o que nós estamos fazendo e que nós possamos também fazer com que esses pais participem deste processo dos alunos. Pensando em desafios, um desafio bastante significativo atualmente é trabalhar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Já que a base, ela tem o objetivo de desenvolver competências dos alunos. O objetivo não é aprender apenas por meio da memorização, mas sim desenvolver esse aluno de modo amplo, para que ele possa se desenvolver nas dimensões social, cognitiva, física, emocional. Então, pensando nesse contexto amplo, quais são as ações, quais são as atividades que eu, enquanto professora, vou favorecer o desenvolvimento dos alunos? Então, conhecer o que tem na base, né, o motivo daqueles conteúdos, aquelas áreas do conhecimento estarem reunidas e fazer com que isso tenha relação com o meu trabalho em sala de aula é um desafio. Esse conhecimento sobre a BNCC também vai de encontro com o conteúdo, com o trabalho desenvolvido. A BNCC ela tem algumas áreas do conhecimento, não é? Então tem as linguagens, onde nós temos língua portuguesa, artes, língua inglesa, educação física. Então, dentro dessa linguagem, dessa área, nós temos os componentes curriculares. Temos também ciências da natureza, onde veremos, então, questões relacionadas às ciências. Temos as ciências humanas, vamos tratar sobre história, sobre geografia. O ensino religioso, que vai trazer crenças, mitos, filosofias de vida. Então, de que maneira o professor vai articular essas áreas, não é? Sabendo que cada área do conhecimento tem seus componentes curriculares, que possuem competências específicas, que possuem unidades temáticas, objetos de conhecimento, objetivos de aprendizagem. Então, veja, conhecer os documentos que tratam, então, sobre os anos iniciais do ensino fundamental respalda a minha prática enquanto professor. Eu me aproprio daquele conhecimento e a partir daquilo que eu observo nos alunos, eu vou descobrindo novas maneiras de trabalhar. Lembrando que no primeiro e no segundo ano dos anos iniciais, o objetivo é a alfabetização, esse é o objetivo maior, não é? E também, embora a BNCC traga como esses conteúdos, esses conhecimentos essenciais, as secretarias de Estado, as secretarias de educação de cada estado têm autonomia de inserir, então, outros conteúdos que julgar como adequados de acordo com a realidade de cada lugar. Então, se ela julgar necessário trabalhar um conteúdo que não está contemplado aí na BNCC, se isso for de fato relevante, existe essa possibilidade. Pensando então nessa organização toda, no trabalho a ser desenvolvido, é importante falar sobre a avaliação. O objetivo da avaliação é contribuir para o desenvolvimento do aluno. Então, pensando no primeiro e no segundo ano primeiro e segundo ano, nós temos a avaliação diagnóstica, onde nós vamos descobrir o que o aluno sabe, o que ele ainda não sabe, o que ele está em processo.
nós temos então as avaliações formativas que têm como objetivo então avaliar todo o processo e não um único resultado final. A partir do terceiro ano também existem as avaliações somativas, onde após determinado período o aluno vai participar, vai realizar então uma avaliação onde ele tem que escrever, ele vai receber uma nota, mas o modo como nós vamos organizando todo esse processo é que faz a diferença. Então é possível contar com relatórios individuais, com portfólios, trabalhos individuais, trabalhos em grupos, não há uma única maneira de avaliar. Ainda pensando nesse processo de avaliação, nós temos os conselhos de classe, onde os professores que atuam com os alunos vão se reunir, vão refletir sobre o trabalho que foi realizado, vão trazer então sua experiência, o que foi positivo, o que precisa ser retomado. Se há alguma situação específica dentro daquela sala de aula, de algum aluno, vai conversar com a equipe pedagógica e juntos vão pensar em estratégias que possam, de fato, contribuir para o desenvolvimento dos alunos. Então, pensar em avaliação, veja, é um processo muito maior, não é apenas uma prova, é todo um processo ligado à reflexão do trabalho do professor, avaliação do trabalho da escola, avaliação do desenvolvimento do aluno. E pensando, então, anos iniciais, nós temos que falar sobre a interdisciplinaridade. Por quê? Porque a criança ela aprende de acordo com todos os estímulos que ela vai recebendo, né? A própria BNCC fala bastante sobre interdisciplinaridade, onde diferentes áreas do conhecimento vão se debruçar sobre uma determinada temática. É muito comum a elaboração de projetos, não é? Esses projetos, então, diferentes profissionais vão contribuir sobre uma determinada temática. Você também pode ouvir falar sobre outros conceitos como interdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Na interdisciplinaridade, uma única área do conhecimento vai trazer conceitos, experiências de outras áreas. Por exemplo, imagine que eu vou trabalhar um novo conhecimento, mas vou retomar então conceitos, vivências de outras áreas para que esse novo conhecimento seja construído. E na transdisciplinaridade, há então uma junção das diferentes áreas de conhecimento. Quando se pensa em uma situação problema, imagine, por exemplo, a poluição dos rios. Então, haverá uma reflexão sobre as diferentes maneiras de solucionar este problema. Assim, não haverá uma separação por área de conhecimento, mas sim uma junção, né, dessas áreas. Então, veja que os anos iniciais do ensino fundamental, eles vão ajudar esse aluno, esse indivíduo, para que ele possa atuar na sociedade, para que ele possa se inserir nesse mundo do trabalho, para que ele possa se assumir enquanto uma pessoa capaz, que pode se desenvolver, que pode desenvolver habilidades, competências, enfim, que pode alcançar tudo aquilo que ele espera. Eu espero que você tenha compartilhado também comigo dessa reflexão sobre os anos iniciais, que você tenha compreendido quão importante é essa etapa. Para mim foi um prazer poder compartilhar sobre uma etapa que eu gosto bastante, já que gosto muito de ser professora. Um grande abraço e até a próxima!